Bom dia pra nós. Hoje é domingo. Já acordei de manhã cedo, cama arrumada e filmando pela primeira vez a casa. Nosso parceiro ali, botando pra moer, editando seus vídeos. E agora vamos tomar um café da manhã. Cadê o pão? Ah, tá aqui. Eu vim pra mostrar o pão. O pão aqui é feito aqui 2 vezes por semana. Esse pão é delicioso. Com fermentação natural. 2 vezes por semana ela monta esse pão. Chega a estar quentinho ainda. Nossa, mas a imagem tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pão com fermentação natural. Acho que vai rolar um feijãozinho hoje também. E aqui a gente vai tomar nosso café da manhã. A nossa anfitriã, a Stephanie, ela é de Madagascar. Mãe do Lane, que também nasceu lá, um menino de 10 anos, gente boa que só. E pasmem, ela viajou 192 países do mundo. Há um projeto, há um trabalho que ela foi fazer de fotografia para fotografar crianças. E em escolas, né? Não sei se são escolas públicas e tal. Mas foi um projeto da Unesco. Aí ela foi, visitou 192 países. Agora imaginem o tamanho da bagagem cultural que ela carrega na sua cabeça, no seu coração. E com isso as pessoas evoluem, crescem, se desenvolvem muito, né? Tanto que a gente pode até ver aqui que ela faz compostagem, separa aqui os orgânicos, né? Para poder colocar nas plantas. E também os recicláveis, que já tem bastante aqui, vidros, papéis e plásticos e outras coisas aqui que eu vou ajudar para poder colocar lá fora. E é isso. Vamos começar o dia. Tomar um café da manhã e dar um rolê por aí. E aqui na casa onde a gente está hospedado tem 3 cachorrinhas lindas, ó. São 3 fêmeas. Tem a Nonô, que é essa pretinha. Tem a Caramelo, que é essa daqui. E a maiozona, a Magali. Né, bebê? Caramelo, Nonô, afobada. E a Magali. Né, Magali? São as pinchejas da casa, chamamos de. Chamamos as pinchejas. Olha quem vai querer fazer companhia pra gente. Eles já me viram comendo. Não já apareceu por aqui. Eles são medrosos, hein? Caramba, tem quantos aqui? Sim. Tem muito, família tem uma inteira. família. Que lindo. A carinha dele. Comece! Fala aí, galera sem fronteiras, tudo beleza? Hoje estamos aqui para poder bater um bate-papo com os nossos convidados especiais. A gente está aqui com um casal de mochileiros, os rolezeiros do Rolê Infinito, o Filipão e a Andresa. Aí se vocês puderem, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, porra, dá essa força que vai ser maravilhoso. E também os nossos convidados de honra, né? A gente tem aqui a Stephanie, de Madagascar, e também o nosso querido Lene, o seu filho de 10 anos, um jovem bem simpático, bem bonitinho, educado, muito inteligente. Muito E a gente mesmo. vai bater um papo aqui para poder saber um pouco mais sobre a história dela, né? Que ela já viajou 192 países, 192, né? Pelo que eu vi pelo livro. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre as experiências e tudo mais. E agora a gente está aqui na ilha de Itamaracá, no Manga Verde Beach. Se você quiser se hospedar com qualidade, com preço bom e um atendimento ótimo aqui da Stephanie, da nossa anfitriã e também governanta, né? Daqui do Manga Verde Beach. A gente vai deixar algumas imagens aqui, tem filmagem de drone, tem filmagem da GoPro dos quartos. Um lugar super maravilhoso, muito bom e acessível também a custo-benefício, né? Então eu vou fazer um pequeno corte aqui pro Felipe poder fazer a sua introdução aqui pro seu canal, beleza? Então, Stephanie, você veio de Madagascar. De qual cidade exatamente lá de Madagascar você veio? Eu estava morando na capital, né? Antananarivo, mas para mais facilidade pode dizer Taná também. Taná. Você e o Lene nasceram lá então? Então, Lene nasceu nessa cidade sim, mas eu nasci em outra cidade no sudeste que se chama Manacara. Manacara. Sei. O idioma oficial lá então é o francês, né? Tanto que vocês falam São muito dois. bem.
São dois. É o francês e o malgache, né? Que é o malagasy, que é a língua de lá mesmo. Ah, maravilha. E você está há quanto tempo no Brasil? Fala pro pessoal. Chegamos em agosto de 2016. Então, 7 anos. Então o desejo de vir para cá pro Brasil foi justamente para poder tocar o negócio aqui do Manga Verde Beach, né? Sim, Eu vi as sim. fotos iniciais lá no seu Instagram, inclusive a gente vai deixar a rede social dela aí também para quem quiser seguir, que no início tava tudo assim bem cru ainda, né? Tava tudo sendo construído e tudo mais. E eu vi principalmente a foto daqui da praia, que essas palmeiras que estão logo aqui na frente. Palmeiras não, coqueiros, né? Ainda eram palmeiras, né? Eram bem pequenininhas e tal. Sim. Então tinham sido recém-plantadas e agora elas já estão super árvores, né? Agora já estão bem bonitas, a gente consegue até atar a nossa rede. Tem uma abundância de coqueiros, de cocos inclusive. Então a gente pode ver o crescimento e evolução daqui do negócio, né? E o quanto também o Manga Verde Beach está sendo bem conservado, que a gente entra dentro dos apartamentos e a gente vê que está tudo bem estruturado, bem limpo, bem cuidado. Então teve todo esse amor em relação ao cuidado, em relação ao Manga Verde Beach, né? Pois é, são então 7 anos também que a gente está funcionando, né? Recebendo hóspedes e recebendo voluntários também. Sim, é muita manutenção sempre, né? No trabalho que vocês também participaram, né? E agradeço muito porque foi topíssimo. Poxa, obrigado. Obrigada. Gente, pra quem não sabe, a gente tá voluntariando aqui no Manga Verde e a Stephanie é a nossa anfitriã. Pra quem não sabe o que é voluntariado, a gente tem um vídeo no nosso canal que a gente explica certinho sobre o que é o voluntariado e aí você vai entender mais. Mas obrigado pela recepção nesses dias. Hoje está sendo, para mim e para a Andressa, é o nosso penúltimo dia aqui. Na segunda-feira a gente já vai embora. Então, já agradecendo, aproveitando seu momento, obrigado pela hospedagem e por tudo. Ao Lene, Pelo pão maravilhoso, o pão da Stephanie. Melhor gente, que tem. Verdade, incrível, pão ela faz caseiro. com fermentação natural. Ó, perfeito. Então desde o início do Manga Verde Beach você já recebia voluntários aqui para poder trabalhar. Sim. Então a casa sempre esteve assim movimentada, entrava voluntário, saía voluntário o tempo todo, né? Exato, a cada mais ou menos 3 semanas, né, tem uma rotação. Às vezes tem uns que ficam um pouco mais tempo, acho que umas 2 ou 3 vezes tivemos voluntários que solicitaram para ficar tipo 4, 5 meses. Nossa, Como base. Mas aqui eu até brinco pro Felipe que é um pedacinho do céu, um lugar do paraíso. Gostou? Muito gostoso. muito boa, isso é verdade. E uma curiosidade também para o mar daqui, né, pelo menos aqui dessa parte de Pernambuco, é que quando a maré baixa, existem vários bancos de areia, né, que você pode andar e caminhar assim muitos metros, se não quilômetros lá dentro, né? Então quando a lua tá cheia, assim, o céu fica bem estrelado, tudo limpo, nossa, é uma experiência magnífica. É algo que eu nunca tinha vivido e nunca tinha experienciado, a primeira vez foi aqui. Tanto que eu fiquei muito tempo lá para dentro do mar, assim, só refletindo, filosofando, meditando, pensando um pouco na vida e agradecendo também por tudo isso, né? E por essa oportunidade de estar aqui. E como foi sua adaptação assim para poder chegar no Brasil e se adaptar à nossa cultura aqui, para poder começar a viver aqui e realmente jogar as âncoras, né, para poder você começar a morar depois de ter viajado tantos lugares assim, tantos países pelo mundo? Então, eu já nasci dentro de uma família multicultural, né? Que meu pai é de Madagascar, minha mãe é da Bélgica. Aí na escola também sempre tive assim, amigos que vinham de todas as partes do mundo, né? Porque em Madagascar tem muitas pessoas que vão para trabalhar na cooperação, né? No desenvolvimento do país. Então, eu já desde pequena tive, vamos dizer, esse contato, né, com o mundo externo. E depois, aos 18 anos, eu fui morar na Bélgica para estudar, depois fiz um intercâmbio na Alemanha. Então, como que sempre tive esse costume de me adaptar, de me deslocar também sozinha. Assim que não foi nada difícil, né? E sem falar de se deslocar para uma ilha como a ilha de Tamaracá, né? O sangue de mochileira já estava rolando nas suas veias já, praticamente, né? E apesar de que agora estou mais aqui, enraizada, né? E antes de começar as viagens, de conhecer os países, qual que foi a ideia inicial, assim, quando vocês decidiram sair conhecer o mundo todo? Como que nasceu essa ideia, o projeto? Então,
Eu acho que trabalhamos um ano mais ou menos, né? Para desenvolver o projeto. Mas vamos dizer que já desde que eu conheci o pai do Lene, já tínhamos essa ideia de fazer algum projeto, né? Então não é que nasceu de um dia para outro. E a ideia inicial era acho que era de juntar poemas de escritores de todos os países. Só que lá tinha um problema de direitos de autores, né? Então foi assim falando, né? Também percebendo que o pai do Lene, ele, vamos dizer, o foco de fotografia dele, ele tinha muita facilidade com fotografando crianças, né? Então acho que daí mudou o nosso foco também. Aí aos poucos fomos desenvolvendo isso, mas já saímos, né, com essa ideia já pronta. E, de fato, precisamos trabalhar bastante antes de chegar nos países para organizar toda a logística, né? Ter autorização para trabalhar nas escolas, né? Organizar o calendário também, porque para não chegar nas férias escolares ou no feriado, né? Como a gente ficava em média de uma semana em cada país, aí tínhamos que preparar tudo isso. Nossa, Legal. então foi bem rápido mesmo. Então, e a Unicef entrou desde o início com vocês? Sim. Eles que patrocinaram o projeto. Não patrocinaram em dinheiro, né? Mas foi uma ajuda que nos permitiu economizar muito, né? E também que nos ajudou muito com conseguir vistos em alguns países que era mais difícil, ou conseguir contato com escolas também, né? E autorizações de ministérios, essas coisas. Então, para resumir, a ideia inicial era pegar poemas de escritores pelos países e depois acabou que vocês resolveram fotografar crianças, né, em escolas. E aí eles fizeram um livro, né? É livro que posso? Sim. Um livro bem grande com a foto dessas crianças que a gente vai mostrar para vocês no vídeo, que ficaram incríveis as fotos. Muito lindas, inclusive. Muito legal. Inclusive, dentro dos apartamentos tem fotos que vocês mesmos tiraram, né? É verdade. Fotos legal. lindas, inclusive, assim, de crianças, de paisagens. Nossa, incríveis mesmo. Então a ideia do projeto era de mostrar o mundo através dos olhos das crianças, né? Então cada país está representado por uma foto que a gente tirou e também com dois trabalhos que as crianças fizeram, que era um desenho para apresentar o país e um texto também. Ah, minha pergunta era, na hora que eu tava olhando lá, se vocês que direcionaram o texto e a foto, tipo, vocês entregaram o desenho para eles pintarem ou eles que tiraram da cabeça? Eles que tiraram da cabeça, mas a noção de país não é fácil para uma criança, né? Então a gente primeiro fazia um tipo de brainstorming, né? Perguntando o que era, né, o que eles gostavam da vida deles, do que eles tinham orgulho, né? Essas coisas aí marcava e aí a gente depois deixava eles com essas palavras. Ah, legal. Então vocês plantavam uma ideia na cabeça da criança para ela poder elaborar o desenho sobre como elas viam o país, como elas viam o lugar onde elas moravam, e daí Sim. elas conseguiam criar os desenhos, era assim? Sim, só que a gente não plantava a ideia, vamos dizer que ajudávamos a tirar as sementes, Tirar a semente da cabeça dela. das mentes das crianças. Sim, isso. entendi. Então as viagens vocês arcavam com os custos das viagens de avião? Ou Sim, não? sim. Mas a gente viajava de maneira muito econômica, né? Por exemplo, chegávamos numa região de avião e daí viajávamos de ônibus, né? Às vezes De trem também? de trem. Dedão. Vocês consideravam uma mochileira nessa época? Sim. Vocês ficam uma mochileira mesmo, mochilando. A gente fez essa viagem há mais de 20 anos, não existia Facebook. Nossa. Hoje não parece que a gente nasceu com Facebook. Não conseguiam assistir a gente existia. igual agora, né? Pois não tinha esses canais, tinha blog, né? Tinha blog, né? Não tinha celular, né? E como Legal. que vocês se comunicavam com a família de vocês, hein? Eu não se comunicava. Por e-mail. E-mail? Nossa, diferentíssimo. Tipo, hoje a gente liga, né? Fala, olha, eu tô aqui. E depois de ter conhecido todos esses países, de ter viajado muito, vivenciado muita coisa, passado por
várias experiências, assim, resumindo, assim, o que você mais traz Tirou de tudo, né? de conhecimento, o que mais De valioso. de valioso que você teve nessa viagem? Então, enquanto as crianças, e é realmente nossa ideia também, né, antes da viagem, era mostrar, e depois se confirmou, né, que todas as crianças são iguais, né, na verdade, elas têm os mesmos desejos, né, que é de, não sei, de estar feliz, de brincar, né, De ter a atenção dos pais. de ter a atenção dos pais, de conhecer amigos, né? E também no final das nossas sessões nas escolas, aí perguntávamos também para as crianças qual que é a mensagem que vocês querem que a gente traz para a próxima escola, para o próximo país. E eles falavam, não, que é isso, né, que a gente é criança, que gostaríamos muito de brincar com vocês, esse tipo de coisa. Super inocentes, né? A inocência da criança. É uma pureza incrível. Né? Por eles seria paz, né? O tempo todo. Exatamente. Brincadeira se o mundo fosse das crianças. E enquanto a adultos, né, é que também, né, que somos muito parecidos, ou seja, apesar das diferenças culturais, né, das linguagens de corpo que são distintos, de caráter, eu vi muito, né, os mesmos rasgos humanos em todos os países. Somos iguais, só muda a linguagem e o lugar onde a gente está. Sim, e um pouco as costumes, E os né, mas costumes, dentro somos iguais. Se a gente olhar num aspecto bem profundo assim na humanidade, existe uma coisa que conecta a todos nós, né? É que todos nós temos o desejo de ser feliz e também não queremos sofrer. Então, todo mundo é movido por isso, ou pelo ganho do prazer, pela felicidade e também fugir da dor. Se você olhar com esses olhos, todas as pessoas da humanidade não vai ter barreiras, não vai ter fronteiras, né? Então, todo mundo tem esse âmbito e esse desejo. Então, isso conecta a gente com o resto do mundo, não é verdade? Pois é. O que muda é a forma da gente atingir. Atingir, exatamente. São os meios, né? São os meios, é verdade. Vamos falar um pouco sobre mochilar, sobre nossas histórias também. Eu e a Andressa, Carlos, e não sei se a Steph tem alguma coisa para perguntar pra gente, porque a época que ela mochilou, que ela foi fazer essa experiência, eles passaram muitos anos, muita coisa mudou, então hoje tem coisas que é mais fáceis, não sei se é mais fácil ou se é mais difícil, então se tem alguma pergunta que você tem curiosidade de saber sobre a gente? Sim, então quando eu viajei com um prazo definido, né? Mas vocês estão aí pelas estradas sem nenhum prazo, né? Eu pergunto para eles, e quanto tempo vocês vão viajar? Não, estamos aí pelo mundo. Não sabemos. Não sabemos. Carlos, Então, sabe? como é essa perspectiva de viajar assim? Eu botei na minha cabeça mentalmente que meu mochilão iria durar um ano, né? Até eu resolver minhas coisas, minhas questões pessoais. Mas eu acho que quando esse bichinho morde a gente, né? Esse bichinho assim, viajeiro, quando ele morde a gente não quer mais largar. Não. Depois de um tempo que a gente passa um tempo, assim, por mais que a gente ame nossa família, nossos amigos, a gente sente aquela vontade de continuar a viagem, né? Como se, por exemplo, tivesse aquele obstáculo no caminho, mas depois a gente tenta passar por cima dele e continuar o nosso sonho de continuar viajando. Então, inicialmente, na minha ideia, eu vou viajar nesse mochilão pelo Nordeste, né? Que eu quero zerar o Nordeste, conhecer todos os estados, pelo menos as principais capitais, né? Até março de 2024. Se eu conseguir até lá, ótimo. Se eu não conseguir, eu posso postergar mais um pouco, né? Ficar mais um tempo. E depois de lá, eu já estou até com outros planos para poder continuar meu mochilão, indo por outros lugares. Mas eu não sei. Realmente eu não sei, eu deixei em aberto. Na verdade é isso, justamente é isso. A gente planeja coisas e no meio do caminho da viagem já surgem novas ideias, novas oportunidades. Então a gente sai com um propósito e no meio do caminho já surgem sempre novas coisas. A gente não pode nunca ser muito fechado, porque isso acaba limitando, né, o nosso planejamento. E assim, quando a gente se torna mais aberto, principalmente quando você já trabalha durante as viagens, né? Então isso facilita muito para você poder continuar a sua jornada e até voltar para sua cidade natal, passar 1 ou 2 meses e depois continuar a viagem de novo. E como você fala desse bichinho viajeiro que pica a gente, realmente, porque quando a gente está parado em um certo lugar, a gente está acomodado. A partir do momento que a gente sai e
começa a conhecer o mundo, a gente olha para trás e fala, poxa, eu tava parado assim num grãozinho de areia, assim, sabe, num campo imenso assim de areia. Então a gente vê que a gente tem muito lugar para conhecer, tem muitas experiências, muitas culturas, então a gente não consegue mais ficar parado em um determinado lugar. É verdade. Se sente preso. gente até brinca, né? Porque lá nossa cidade, nosso estado é muito longe do centro do país, assim. Aí a gente falava, meu Deus, como que a gente tava tanto tempo paradinho ali, ó. É muito longe, tem muita coisa, igual, lá a gente não via pessoas assim, como que eu posso dizer? Estrangeiro, não tinha contato com estrangeiro, não tem contato com pessoas até próximo de outras cidades. Aqui a gente já vê uma diversidade muito grande de gente, tanto de fora, tanto daqui. A gente Começa a ter contato, né, com outras culturas, mesmo... Com outras culturas, e lá a gente não tem isso, lá é só a nossa cultura e pronto. Então a gente não vê diversidade, podemos dizer assim. E muitas dessas coisas que nos amarram, entre aspas, em um certo lugar são mentais, né? Nunca é físico, a não ser que você esteja condenado, esteja preso realmente numa cadeia, você não está livre para ir e vir, né? Mas se não for o caso, você estiver na sua cidade, algumas coisas sim, bens materiais, posse, família, amigos, trabalho, pode te prender. Mas isso pode ser mudado de certa forma, porque se a gente se adapta a um estilo de vida minimalista, é igual eu vi num filme, que o filme é do George Clooney, eu esqueci o nome do filme agora, mas eu vou já lembrar. Que ele usa uma anedota, né, uma historinha assim, dizendo que, se por exemplo, é sobre minimalismo, né? Imagina que a gente tem uma mochila nas nossas costas e a gente consegue colocar dentro dessa mochila imaginária, ela pode caber qualquer coisa. E você consegue colocar lá seus bens materiais, suas posses, suas roupas, carro, casa, o que você tiver, coloca dentro dessa mochila. Quanto mais coisa você tiver dentro dessa mochila, tenta se mover do lugar para ver se você consegue sair. Você fica preso, né? Você Justamente não consegue sair. Isso. Então a ideia da concepção do minimalismo é quanto menos coisa você tem em posse, mais livre você é para ir e vir, para poder viajar e conhecer os lugares. Somos né? prova, né, viva disso, que recentemente a gente fez justamente isso, a gente O tanto de coisas de bem materiais que vendemos a gente tinha. coisas que a gente tinha e foi reduzindo, por último a gente só tinha a nossa casa com um colchão na sala e uma televisão, mais nada. Aí foi diminuindo, vendemos isso e agora estamos só com a mochila. E justamente a gente tirou um peso das nossas costas. E nunca se sentiu mais livre na vida, né? A gente gastava muita energia com coisas Muita materiais, energia. Quanto mais né? coisas, mais energia são gastas, né? E mais preso você fica. Mais preso fica. E quanto mais coisas materiais você tem, mais espaço ocupa também na sua cabeça, né? Isso. Exatamente. Você gasta demais. Exatamente. Por isso vamos viajar, galera. E qual, agora vou retornar a pergunta, né, para vocês. Até agora, qual foi a aprendizagem já que vocês estão levando já? Que a gente tem que ser... A primeira coisa é quebrar o nosso ego, que é uma coisa assim que a gente tem que estar aqui, só que ele tem que estar lá embaixo. A gente quebra muito isso, ser mais humano. Eu acho que é uma parte que tá mudando demais em mim, e ter calma. Uma coisa assim que eu não... Ter calma não, é deixar as coisas fluírem do jeito que tem que fluir. Não ser apressado, guloso, ansioso com as coisas, ser mais... E também valorizar alguns trabalhos que tem pessoas que não valorizam, Exatamente. que é da parte da limpeza, que é coisa que a gente faz hoje. E a gente vê, não a dificuldade, não que seja algo que exige muito esforço físico, mas são trabalhos que as pessoas, ele faz parte de limpeza, menospreza pessoas que têm esse tipo de trabalho. Pessoas, né? E hoje a gente considera muito essas pessoas que fazem isso, inclusive a gente estava conversando entre a gente, quando a gente for ficar em algum hotel, algum lugar assim, a gente vai deixar tudo muito bem arrumadinho para a pessoa que entrar lá fazer a limpeza e falar, nossa, que pessoas organizadas. Verdade, entendeu? porque... Inclusive um presentinho, né? A gente vai deixar um chocolate, assim, qualquer coisa vai agradar. A gente não... Enquanto a gente não tá vivenciando o papel da pessoa, a gente não a gente se começa vê a dar valor. naquele negócio, a gente não Começa a dá valorizar valor. muita coisa na vida que quando a gente tá preso no sistema, assim, na corrida dos ratos, a gente nem passa despercebido, né? A viagem faz a gente abrir muita mente, abrir muita cabeça, conhecer muitas coisas. Verdade.
Exatamente, eu vou até complementar. Uma das coisas que eu mais aprendi mesmo é a abertura de visão, né, em relação ao mundo, às pessoas principalmente. E quando se trata de viagens, se trata mais de pessoas, é como se fosse uma graduação em antropologia, porque Isso. você conhece pessoas de todos os lugares do mundo, de tudo que é tipo de cabeça, de vários tipos de visões de mundo diferentes. Isso nos torna assim mais compassivos, né, e mais compreensivos com as diferenças de visões de mundo e tudo mais. E, consequentemente, nos tornamos mais humildes, né? Em relação às pessoas. Então, foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, durante a minha viagem, principalmente quando eu morei na Argentina também, era sobre a visão de mundo deles, né? Cultural, principalmente. E eu sempre aceitei, sempre abracei, assim, as formas como eles viam o mundo. Coisas que eu não concordava, coisas que eu concordava, mas tudo bem, era a forma como eles foram criados, né? Então, a viagem, principalmente o mochilão, se trata de pessoas, especificamente, porque... Se a gente parar para pensar, se a gente sentar e meditar um pouco e observar nossos pensamentos, cerca de 90% deles sempre tem alguma pessoa atrelada. Sempre tem... Qualquer tipo de pensamento nosso sempre tem alguma pessoa envolvida, né? Então isso facilita muito a nossa convivência, principalmente com as pessoas próximas a nós, né? Outra coisa também é como a gente consegue ver como somos adaptáveis a lugares e a coisas. Muito rápido, né? rápido, tem gente que, claro, tem seu cantinho, que gosta do seu cantinho, e às vezes se submete, tem que ficar em algum lugar, não fica porque é um lugar mais simples, não tem um ar-condicionado, ou não tem um chuveiro quente, ou seja, na viagem a gente vê que a gente é adaptável a tudo, se por acaso precisar dormir num canto assim, e a gente dorme. Só armar uma rede, uma barra. Já era, então essa questão também acaba com a frescura. A gente acaba com a frescura, verdade. Empurra os limites, né? Isso mesmo. Verdade. Por exemplo, como a gente viajava muito com ônibus, né? Aí começamos na África do Oeste e hoje, quando eu vejo a forma que a gente estava viajando, às vezes me pergunto, mas como a gente fazia, né? A gente viajava horas no ônibus que não tinha nem banheiro, não parava, tinha que segurar. Nossa. E também assim, super apertado, um com o outro, dentro de um carro normal, éramos 10, né? Com uma criança no colo, a mochila no colo. Nossa, imagina. Mas aí pra você, como vira o cotidiano, o normal, aí não... E também a gente fica perguntando, nossa, tem gente que passa isso todo dia, né? Sim. E a gente fica assim, Isso mesmo. Estranhando, mas não, é a realidade de muita gente. E a gente acaba se vendo ali dentro e imaginando como que essas pessoas vivem daí, né? A gente passa a acreditar no que, vivenciar o que as pessoas locais vivenciam. Exatamente. E outra coisa, a gente falando sobre falar, conhecer outras pessoas, né, e o curso de antropologia, e também falar a verdade, né, porque a nossa televisão maqueia muita coisa, então a gente conversando e vivenciando coisas locais, a gente vê a parte verdadeira das coisas, igual conhecer sobre a história de Madagascar, conhecer sobre a história da África, sobre a nossa própria história, que é muitas vezes maquiada dentro da escola ou dentro do jornal, televisão, etc. E a gente vivenciando, né, passando por esses lugares, a gente consegue realmente saber como que foi a história de determinado lugar, igual até mesmo aqui da ilha, com pessoas locais se contando pra gente, igual naquele rolê que a gente fez lá na Vila Velha. Uma pessoa local de lá que vive lá, então ele sabe dizer realmente como foi a história verdadeira, né? entendeu? Não é maquiada. Isso é bem bacana, né? A gente passar pelos lugares, conhecendo realmente como foi a história. Isso também é muito legal, no mochilão. Então viajar é o melhor aprendizado que você pode ter na sua vida. Viajar é a única coisa que a gente compra e nos torna mais ricos, né? Nos torna mais ricos, a gente não perde nada. E as nossas viagens também são viagens econômicas, a gente economiza sempre, pensando nas maneiras de estar economizando. Se for para pegar um meio de transporte, a gente sempre vai optar pelo meio de transporte mais barato. Essa é a definição do mochileiro, né? Isso. É sempre economizar o Isso. cada centavo. A gente, na verdade, a gente não experimentou ainda o dedão, mas a gente tá com vontade de... Já estamos mais livres, já faz alguns meses saímos de casa, já estamos quase indo lá pro dedão, ó. A gente vai se soltando, né? Vai se soltando e vai aprendendo a se virar, né? E pra você, Stephanie, como mulher viajando, foi difícil?
Para mim não foi difícil não, também porque pelo meu físico eu posso, né, facilmente passar como uma pessoa local em vários países, não chamo atenção, né, como uma loira de olhos azuis. É a questão que você estava acompanhada também, né? Sim, É diferente de uma mulher que está viajando sozinha, né? Isso é Apesar verdade. de que hoje eu acho que é mais fácil, né, porque se tornou muito mais comum. Sim, muito mais comum, tinha muita gente. Antigamente era diferente, né? Nessa jornada você aprendeu quantos idiomas? Durante a jornada, nenhum. ela já era. Mas fala quantos? Então você já sabia os idiomas que você sabia Não, antes da perdão, viagem? sabia 5, né? O português eu aprendi aqui. Ah, o português foi o último, foi o Gente, segundo. ela fala morando aqui. 6 idiomas. Você Toma. imagina, 6 idiomas. E aquele E carinha o do lado Lene? dela, É. quantos? Quando você fala, Lene? 4 idiomas o Lene fala também. Olha que família. Graças aos voluntários, né? Ele aprendeu espanhol com os voluntários Olha que e legal. está mantendo o inglês dele também falando com os voluntários. Que legal, que maravilha. Legal. E o idioma que você mais utilizava durante as viagens era o inglês, então, né? Que é o... Era, depende, né? Vamos dizer, sim, talvez sim, entre o francês e o o inglês. inglês. Mas aí, como a gente falava as principais línguas da colonização, né? Aí foi bem fácil de viajar e de nos comunicar. Os lugares que eram os mais difíceis de nos comunicar foi justamente na Ásia Central e na Europa do Oeste, né? Porque não falamos russo. Aí com o russo, aí você nesses lugares você viaja facilmente, né? Que são as línguas parecidas. Mas aí pra gente não. Naquela época até inglês era difícil. Às vezes o alemão ajudava. E na época também não tinha o Google Tradutor, né? Pra poder ajudar. Tinha dicionário, né? Tinha dicionário. A gente nem viajava com dicionário, com as mãos. A mímica, A mímica se mímica é a vira. melhor A mímica coisa, se né? vira em qualquer lugar. Eu quero comer, eu quero tomar água. Pronto. Isso é verdade. Bom, galera, é isso aí. Terminamos mais um vídeo aqui com esse bate-papo super massa aqui com a Stephanie, com o Lene, que falou pra caramba. Chega, eu tô cansado de ouvir a voz dele. E também com os nossos rolezeiros aqui, né? O Felipe e a Andresa. Pô, foi muito ótimo. Obrigado mesmo aqui pela E o Rolezeiros quem criou foi você mesmo, mano. Foi, eu que Criação criei. do Carlos. Sério? Ele criou o nome do nosso público, valeu, Carlos. Ok, já, pô, valeu. A gente tá aqui pra se ajudar, pra contribuir, pra somar, então é isso daí mesmo. Beleza, galera? Então, obrigado aí. Senta o dedo no like, se inscreve, compartilha, comenta, manda pra todo mundo o vídeo aí, porque tem muita história massa aí pra gente Isso aí. poder compartilhar pelo mundo. Então, obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Valeu, Carlos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Márcia, obrigada. Have myself a real good time. I feel alive.